Olá pessoal, primeiro um testezinho de conexão, vocês estão me escutando? Eu te escutei bem até agora, já Então, testando o meu aqui também. beleza. Eu vi agora que cortando a tela, eu fico um pouco. Deixa eu tentar ajustar aqui sem cair isso aqui. Tá, tá, tá. Pronto. Aí, deixa eu botar aqui. Muito bem. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. Tá bom, daqui 2, 3 minutinhos a gente vai. Muito bem. Vamos dar um tempinho. Enquanto a gente espera aí o pessoal que está entrando, falar do assunto mais tradicional quando você quer dar uma. Quando quer quebrar o gelo, Não, o assunto mais neutro do mundo. Então, estava vendo agora a previsão do tempo, são 12 graus à noite. Hoje é dia de cobertor para quem é friorento. cobertor e dormir de conchinha para quem é casado ou tem namorado ou namorado. Exatamente. Você está num outro fundo do regular. Fiquei na sala aqui porque senão todo mundo que acompanha aqui ia querer matar o meu cachorro. Então eu tive que vir para a parte interna aqui do apartamento. E o bom, como eu tenho filhas blogueirinhas, elas me emprestaram aquela iluminação que o celular fica no meio e a luz fica em volta. Olha só, eu não tive isso daqui. Eu tive que fazer uma gambiarra com abajur e tudo mais. Não, vantagens que a tua tá pequenininha ainda, mas as minhas já estão maiores, já ficam gravando o vídeo, me emprestaram. Eu já tinha locado a iluminação desde o começo da semana. E aí é bem prático, porque o celular fica no meio e a iluminação fica em volta. Bem bom. Ajuda bastante. Enquanto a gente está aqui ainda aguardando a gente vai começar 7h05, mais 2 minutinhos para o povo que está entrando bastante gente agora. Eu ia sugerir ao pessoal que entrou mandar da onde são, de que cidade barra estado, cidade vírgula estado que são. Eu estou vendo aqui que tem gente de vários lugares do Brasil, mas é sempre interessante essa amostragem. Eu vi até que entrou, tem até gente estrangeira. Acabei de ver passando aqui o Alejandro que trabalhou com a gente, que está lá do Uruguai, voltou para a terrinha. Acabei de ver ele passando aqui como entrou no vídeo. Olha Estamos lá, ficando internacional já. aqui temos Valinhos, Olímpia, São Paulo, Uberlândia, Campina Grande, Minas, São Paulo, Goiânia, São Paulo, Mateus Leme, em Minas Gerais, São Paulo, Piracicaba, estado de São Paulo, Piranhas, em Alagoas, Maceió, e ele usa a Market na livraria dele, São Paulo, Osasco, Governador Valadares, direto de São Luís do Maranhão, Manaus, Dirceu Simão, Indaiatuba, São Paulo, Manaus, Mateus Leme, Mata Verde, Belém do Pará, Porto Seguro, Bahia, São Paulo. Eu tenho pulado o São Paulo para não ficar repetitivo, mas tem bastante gente. Leme, são duas pessoas de Leme? Olha. Floripa, terra que eu gosto muito, sou casado com uma Catarina. É isso, vamos.
Já tenho perguntas aqui, Toninho. Vou te responder mais tarde. Vamos começar aqui. No final eu vou separar um tempo para responder as perguntas. Rio Grande do Sul, Belo Horizonte e assim vai. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Espero que seja proveitoso aqui para vocês. A gente vai dividir um pouco da nossa visão, o que está acontecendo nesse mercado das pequenas empresas do Brasil. Eu sou o Carlos Azevedo, eu sou o CEO da MarketUp. Tenho aqui o Rodrigo Moreno comigo, ele é meu sócio e ele é diretor da empresa também. E juntos a gente quer contar tanto um pouco da nossa visão, quanto a gente quer também trazer para vocês um pouco de perspectiva do que a gente acha que vai acontecer, como é que vai ser o futuro, como é que esse mercado vai surgir pós-Covid-19. Talvez, Carlos, só para a gente começar, acho que a história que foi sendo construída da MarketUp nos últimos 5 anos tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, né, de crise uma crise sanitária e tudo mais. Não que a gente previa que isso fosse acontecer, até porque é um belo exemplo do famoso cisne negro que muita gente comenta, mas acho que vale a pena contar, porque a gente não sabe o grau de conhecimento quais eram os planos iniciais e como isso foi se desdobrando até a gente chegar em 2020 e nessa conjuntura assim de crise de Covid-19. Perfeito. A sua imagem ficou congelada um pouquinho de tempo, mas deu para entender bem. Bom, contar um pouquinho da nossa história, quem não conhece a gente. A MarketUp é uma empresa que nasceu com um propósito. O propósito da empresa é diminuir a mortalidade de pequenas empresas no Brasil, ajudar os pequenos. A gente tem um lema e um hashtag que a gente usa, que é Juntos Somos Grandes. Então, a gente ajuda milhares e milhares de pequenas empresas e a gente acredita que todas elas unidas, elas são muito, muito maiores e mais fortes. A MarketUp nasceu com esse conceito. Então, a gente tem uma ideia que é a seguinte. Quais são as grandes dificuldades que as pequenas empresas enfrentam? Então, as pequenas empresas elas têm várias dificuldades, vários problemas no dia a dia. E eu ainda não estou entrando nem no Covid-19. E o brasileiro, por natureza, o brasileiro ele é empreendedor. Ele quer montar o negócio dele, ele quer ser dono do nariz dele. Quem não conhece alguém que quis montar um bar, um restaurante, uma loja, uma pousada, alguma coisa assim? Essa é a natureza do brasileiro. Então, a gente tem uma taxa de natalidade, novas empresas, muito, muito alta. Ao mesmo tempo, a gente tem um lado ruim dessa moeda, que é uma taxa de mortalidade de empresas também muito alta. Olhando isso e olhando a fundo, o que estava acontecendo no mercado, um grupo de empresários desse mercado de internet se reuniu e resolveu falar o que a gente pode fazer, trazer conhecimento para mudar. Olhando mais profundamente aos problemas das pequenas empresas, a gente viu que a questão de organização, principalmente a questão de organização financeira e de operação, era um dos grandes problemas. E a gente foi ver que os softwares que fazem tanto a parte de gestão quanto venda, eles eram ou muito caros, ou muito difíceis de usar, ou muito ruins e tal. E aí a gente veio com o conceito assim, a gente falou, o que a gente pode fazer nesse mercado? Vamos fazer então um software muito bom, que vai ajudar nessa gestão financeira e na gestão de vendas. E aí depois, Rodrigo, em algum momento eu vou pedir para você explicar o que é isso, que é Tá bom. tanto a parte de gestão financeira quanto a gestão de vendas. A gente olhou, ou esses softwares são muito caros, ou esses softwares são muito difíceis de usar, ou ruins, ou... Então a gente falou, bom, vamos fazer um software que seja o melhor software do mercado para isso. Beleza.
A gente tem experiência de internet há muitos anos. Os sócios fundadores da MarketUp, de um lado a gente tem os investidores, que comigo vieram os fundadores do Buscapé, o Romero Rodrigues, o Rodrigo Borges, veio o Hélio Rotenberg, sócio-presidente da Positivo, o Alexandre Rohagen, que foi o cara que trouxe o Google para o Brasil e América Latina, foi vice-presidente do Google e depois foi para o Facebook e foi vice-presidente do Facebook. Esse grupo de investidores, somados ao Rodrigo Moreno, o Alexandre Parpinelli e o Igor Matos, a gente se reuniu e falou assim, cara, vamos fazer o melhor software para o mercado, para pequenas empresas? Se isso está impactando, se as empresas não conseguem se organizar, não conseguem trabalhar, entender que produto que ela vende, que ela olha e sabe muitas vezes o que está mais vendendo, mas o que está dando lucro, o que está dando prejuízo, onde que ela tem que mexer na operação, como é que funciona cada detalhezinho. A gente falou, vamos fazer uma ferramenta que vai ajudar. Beleza. Quanto que a gente vai cobrar nessa ferramenta? Qual que é um valor que a gente vai conseguir realmente ajudar as pequenas empresas? E aí, a gente não chegava num valor, será que a gente cobra R$1.000? Será que a gente cobra... Bom, mas R$1.000 vai dar R$12.000 por ano. Pô, é muito caro para esse cara. Será que a gente então vamos cobrar R$500? Pô, mas aí a gente também vai limitar. Pô, então vamos cobrar R$10, vamos cobrar R$1. Poxa, mas às vezes as pessoas não vão querer usar a ferramenta por causa de R$1. E por outro lado, R$1 também não vai pagar a operação. Poxa, então a gente tem que achar um caminho em que a operação não dependa do pagamento da licença. E aí a gente desenvolveu a teoria da MarketUp, onde a licença para as empresas do Simples Nacional é 100% gratuita. Então, você usa o melhor software do mercado e não paga nada. Por outro lado, a gente montou um modelo de negócios onde as grandes indústrias, sejam indústrias de bem de consumo, sejam bancos, seguradoras, etc., podem fazer anúncio e falar com essas pequenas empresas. E aí sempre tem pessoas descrentes, né? Viraram para mim e perguntaram, mas Carlos, esse negócio de publicidade não vai dar certo, não vai sustentar. Eu falo, bom, pode ser que não, mas está aqui o Google, está aqui o Facebook, são empresas relativamente grandes e conseguiram montar um modelo que se sustenta em cima de publicidade. Vou além. A gente assiste televisão e a maioria das redes de canal de televisão, elas se sustentam de publicidade. Então, não é que é impossível. Obviamente não é fácil. Mas a gente conseguiu montar um modelo e desde o começo deu muito, muito certo. Então, a MarketUp tem esse propósito de ajudar as pequenas empresas. A gente não cobra das empresas do Simples Nacional para usarem a plataforma. E a gente se propõe a ser a melhor plataforma do mercado. E quem paga a conta são grandes empresas que querem falar com essas pequenas. São, de novo, indústrias, bancos, seguradoras, empresas de telecom e assim vai. E assim nasceu o conceito. E a gente veio crescendo muito e a gente está próximo, isso é um número oficial, a gente tem mais de 100 mil empresas usando a MarketUp. Tá? Então, são realmente, assim, isso são empresas ativas, não são cadastros. Então, temos empresas no Brasil inteiro que usam. Aliás, se eu for dar um número legal para vocês, mais de 70% dos municípios, e olha que a gente tem muito município pequenininho, mais de 70% dos municípios tem alguma empresa usando a MarketUp. Se eu pudesse contar a história de como é que foi, qual é a proposta de valor e, principalmente, qual é a motivação desse time, é isso. A gente é uma empresa com propósito. E aí, falando um pouquinho assim, bom, a gente corta para o nascimento da MarketUp e vem para 2020, 5 anos depois. E aí chega o inesperado coronavírus. Assim, você liderando uma plataforma, uma empresa que é absolutamente focada nos pequenos empreendimentos do Brasil inteiro, qual que é a tua perspectiva? O que você está vendo hoje em dia, as principais tendências, seja para o momento atual ou para o que você imagina no pós-crise,
para esse público de pequenas empresas, pequenos negócios? Assim? Bom, entrando no Covid-19, vou dar um pouco da minha visão. Essa pandemia, ela atingiu em cheio todas as empresas, mas ela atingiu realmente forte, realmente assim, avassalador os pequenos negócios desse país. Então, aliás, eu vou além do mundo inteiro, mas Sim. ficando aqui no Brasil, o que aconteceu? Milhares e milhares de pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, elas ficaram de uma hora para outra sem receita. De uma hora para outra, tiveram que fechar a loja e não podia abrir para o público. E eu vou comentar uma coisa. Mas alguns setores ainda podiam funcionar. A farmácia, o supermercado. Bom, sim, mas a maioria desses pequenos negócios, eu estou falando aqui de pequenos, são negócios de bairro. Então, mesmo os que abriam, a pequena farmácia, o pequeno mercado, ele não está preparado para vender online. E muita gente passou a comprar tudo pela internet. Então, o que aconteceu? A gente começou a ter uma concentração maior nos grandes, porque os grandes estavam preparados para vender pela internet. Nesse sentido, a gente começou a ter uma situação muito difícil. O estabelecimento de bairro, o PME, ele não tinha ainda um e-commerce, ele não estava preparado para vender online. Então, você começou a ir na grande drogaria em vez de ir na pequenininha do teu bairro, porque a grande entrega online. Você começou a ir no grande supermercado porque você pediu por uma plataforma, Rappi, James, Uber, ou o que for, e essas plataformas elas vão comprar num grande varejista, elas não vão comprar no pequeno varejista, elas já têm acordos com os grandes. Então, isso começou a machucar ainda mais o pequeno negócio, porque ele não tinha alternativa, ele não vendia online. E o que a gente está vivendo agora? Se nada for feito, essa concentração vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e realmente os pequenos negócios, mesmo aqueles que estão tentando sobreviver, eles não vão ter o público deles. O que eu vejo de futuro? No futuro, todo mundo vai continuar, quando passar essa pandemia, algumas coisas vão mudar de hábito, mas você vai continuar indo numa padaria de manhã para tomar um café, você vai continuar comendo num restaurante por quilo perto do seu escritório, você vai continuar frequentando um bar com seus amigos para fazer um happy hour. Uma série de negócios eles vão continuar porque é da natureza social humana. Mas a grande dificuldade, você vai continuar comprando roupa, vai continuar comprando livro, mas muitas coisas você vai usar diferente, ou seja, você vai balancear talvez com compras online. Então você vai ter o Covid, ele está modernizando as empresas, então a gente vai ter e está mudando o hábito. Então a gente vai ter quando passar isso, um hábito maior de compra online. E o pequeno que quiser sobreviver, ele precisa estar preparado para isso. Então, falando de futuro, mesmo quando passar isso, as compras online elas vão voltar mais fortes do que elas começaram essa pandemia. E para isso, esses pequenos eles têm que se preparar. Então eu vou dizer o seguinte, são duas metas para o pequeno: sobreviver a essa pandemia e se preparar para vender online, porque as coisas de hábito elas vão mudar. Você vai continuar precisando do pequeno? Vai. Mas muitas compras, muitas coisas vão ser feitas online. A proporção entre online e físico, ela tem uma tendência, depois dessa pandemia, a mudar. Você vai ter um pequeno aumento da proporção do online, um médio aumento, e uma diminuição em algum percentual do físico. Nesse sentido, Rodrigo, o que o pequeno está vivendo? Ele está vivendo um momento de
Tá bom, eu preciso me modernizar, eu preciso vender online. O que que eu faço? Como é que eu faço? E mais, se eu fizer uma loja virtual, como é que as pessoas vão me encontrar? Porque é que nem um telefone, não adianta você instalar o telefone na tua loja Sim. se você não distribuir o número. As pessoas. Então, nós temos dois lados de uma moeda, que é o seguinte: como vender online? Que plataforma? Onde eu vou fazer isso? Putz, eu estou sem dinheiro, como é que. Eu estou todo ferrado, eu ainda. Você está dizendo, Carlos, que eu vou ter que investir em ter um e-commerce, uma loja virtual? Sim. E do outro lado e tá bom, e depois como é que as pessoas vão me encontrar? Para isso, nós da MarketUp a gente trouxe uma solução. Eu tenho visto muitas ações na televisão, muitas ações na mídia em geral. Ajude o pequeno, compre do pequeno, o seu negócio do bairro, como vai se fazer? A realidade, e eu vou ser sincero, eu vi muito blá blá blá, muita coisa bonita para a mídia, mas poucas ações reais para ajudar. Eu pergunto assim para várias pessoas: tá bom, você quer ajudar o pequeno? Quero. Então tá, no seu bairro, você quer comprar alguma coisa? Como é que você acha o telefone? Como é que você descobre se tem alguém no seu bairro que vende online para você comprar? A maioria das pessoas fala: não sei. Ah, e o que você faz? Ah, eu entro no Rappi, algum desses e compro. Bom, mas você sabe que você acaba comprando do grande. Eu sei, mas o que eu faço? Então, dentro da MarketUp e dentro dessa visão de ajudar o pequeno, a gente resolveu trazer uma solução. E essa solução, a gente achou ela de tamanha importância que a gente chegou a separar ela de tudo que é a MarketUp e criar uma coisa voltada para a comunidade, algo que a gente realmente vai ajudar os pequenos negócios, independente de qualquer coisa. E aí, Rodrigo, como você esteve envolvido em tudo isso, aí eu vou convidar agora você a contar para os nossos usuários o que é o movimento do Compre do Pequeno Negócio e como é que ele pode participar, quais são os benefícios e principalmente qual é o custo. Beleza. Bom, deixa eu pegar aqui um pouco o gancho que você deu. Eu vou só dar um passo para trás, porque até hoje, eu diria assim, se eu fosse dividir uma empresa para ser sustentável, seja ela uma empresa grande, pequena, média, enfim, não importa, ela tem que atuar em duas linhas principais, né? Primeiro, a linha do ingresso do dinheiro, que são as receitas, é o faturamento que a gente tem. E a segunda, a principal linha, são os gastos, os desembolsos todos que esse empresário tem no dia a dia dele. Se eu fosse dividir um pouco a história da MarketUp, embora desde sempre a gente foi uma ferramenta de automação comercial, mas eu arrisco a dizer que a gente, até a crise Covid, a gente ajudou mais no lado de economia, né? Como oferecer um software de ponta para o pequeno negócio e que ao mesmo tempo representasse uma economia na vida dele. A MarketUp, por ser gratuita, a gente já consegue, de bate-pronto, como o Carlos comentou, um software parecido com o nosso, ele custa R$1.000, R$1.500 por mês para um pequeno empresário. Isso dá uma diferença gigantesca no final do ano, ainda mais em períodos críticos como o que a gente está vivendo agora. Além disso, a MarketUp ela também nasce como um marketplace, possibilitando do pequeno comprar das grandes indústrias e grandes distribuidores, que no final do dia representam uma economia para esse pequeno negócio. Por isso que eu falo que talvez até antes dessa crise, a MarketUp teve uma atuação muito maior, talvez, em como fazer esse pequeno empresário sobreviver economizando, seja economizando no software, seja economizando fazendo uma compra mais eficiente, comprando direto do produtor, comprando direto de um grande distribuidor. A partir de agora, o que a gente tem sentido muito nas conversas que a gente tem no mercado em geral, é que o pequeno precisa de uma ajuda gritante, não só para economizar, mas para gerar ingresso de dinheiro, para gerar influxo de receita dentro do seu estabelecimento. O que é ainda mais crítico em alguns setores, né? Você pega, por exemplo, um restaurante, male, através de um delivery ele funciona, mas uma loja de roupa,
uma loja de informática, que eventualmente não são estabelecimentos de primeira necessidade para a população, eles estão literalmente com as portas baixadas. Então, a MarketUp, em primeiro momento, já ser uma ferramenta que oferece, além de tudo, um e-commerce, então todos os usuários da MarketUp, eles têm acesso a uma lojinha virtual, gratuita também, em que eles podem se fazer presentes nesse mundão digital. A gente procurou compilar toda essa iniciativa e fazer o pequeno ser encontrado nesse mundo digital, que é maior que o nosso mundo físico, inclusive, através desse movimento que você comentou, que é o movimento do compredopequenonegócio.com.br. Quem ainda não acessou, não conheceu, recomendo fortemente, que foi a nossa entrega para a sociedade, como o Carlos comentou, de poder dizer assim, olha, você realmente quer ajudar o pequeno negócio? E muita gente quer. Aqui eu vivo num condomínio que tem 4 torres de edifícios e fica todo mundo se passando mensagem, poxa, vamos ajudar o senhor que tem um pequeno estabelecimento que vende produtos de limpeza aqui na esquina, tem um outro restaurante pequenininho ali. Então todo mundo, ou boa parte da população, tem essa boa vontade e quer ajudar. Mas aí vem o ponto que você falou, putz, mas como é que eu vou ajudar o cara se ele não está online e eu não estou indo fisicamente para poder fazer a compra? Então, essa propriedade, essa plataforma que a MarketUp construiu, que é o Compre do Pequeno Negócio, ela vem num primeiro momento, é o que a gente chama de uma grande lista onde o pequeno pode ser encontrado. A gente parte de uma base inicial, que são esses mais de 100 mil lojistas, 100 mil usuários pelo Brasil inteiro que já usam a MarketUp e podem ser encontrados automaticamente ali no Compre do Pequeno. E ato contínuo, e esse projeto, obviamente, ele vai ganhando corpo, vai ganhando vida, a gente vai transformar essa plataforma numa plataforma que eu chamaria de transacional. Ou seja, hoje a gente está fazendo o pequeno ser encontrado. Está fazendo o pequeno assim levantar a mão e ser encontrado dentro de um determinado CEP no Brasil inteiro e através de algum consumidor que esteja buscando uma mercadoria em específico. Daqui a pouquinho, o que a gente já está trabalhando é para transformar essa plataforma em... Eu não vou só ver ali uma lista dos pequenos negócios no meu bairro, ter um telefone, ter um WhatsApp para poder contatar esse pequeno negócio. Eu vou poder efetivamente comprar esses produtos, comprar essas mercadorias através dessa plataforma que a MarketUp já tem e que oferece de maneira também integralmente grátis para esse público enorme de pequenos negócios pelo Brasil, que obviamente estão enfrentando uma crise de geração de receita muito forte. Então, por isso que eu procurei dividir um pouco a história em 2 momentos. Então, além da MarketUp ter já feito uma atuação muito grande na questão de economia para o pequeno, a gente está atuando agora bastante fortemente em... Bom, a economia eu já sou um software gratuito, tenho um marketplace onde ele compra mais barato, mas eu quero poder ajudar esse pequeno negócio a gerar vendas, a gerar novas receitas. E aí o movimento do Compre do Pequeno vem para ser um laço vermelho em toda essa estratégia. Legal. O que você então está dizendo primeiro a gente tinha a MarketUp focada em economia. Então, sim, você usava o software, não pagava o software, um software de qualidade. Uhum. E agora eu vou fazer aqui um comentário... Eu vou fazer um spoiler do que vem por aí, e eu não vou poder dar, infelizmente, o nome ao santo, mas a solução da MarketUp nasceu para as pequenas empresas desse país. Mas ela ficou tão boa, mas tão boa e tão boa, que a gente foi contratado por alguns dos maiores varejistas do Brasil para utilizar nossa ferramenta. O que eu quero dizer? Algumas das maiores empresas, dessas que têm loja em todo o Brasil, estão começando a utilizar oficialmente a MarketUp. Não é a versão
gratuita, porque eles não são do Simples Nacional, mas o que é legal é o mesmo software. É exatamente o mesmo software. Então, aquele software que a pequenininha está usando de graça, as maiores empresas do Brasil estão pagando. E eu estou falando de redes de comércio de diversos setores. Grandes redes de restaurante, grandes redes de mercados, grandes redes de vários segmentos já estão usando. Por uma série de questões, a gente ainda não está abrindo os nomes, quais são as redes grandes que estão usando, mas vocês podem reparar quando forem em grandes redes, tentem ver se já não é a MarketUp. A gente deve fazer um grande lançamento disso ainda esse ano. E a ideia é a gente ter, de um lado, esse software totalmente gratuito, gerando economia para as empresas, e de outro, uma versão dela para grandes empresas. Porque essa história é muito legal. Não fomos nós que fomos atrás das grandes empresas. As grandes empresas começaram a ver o nosso software rodando nos pequenos, viram como funciona, como é rápido, como é eficiente, como tem muito dado, e falaram, eu quero isso aqui. E a gente falava no começo, não, mas a gente focou no pequeno. E a gente recentemente, então, começou a trabalhar para empresas maiores. A gente tem o que a gente chama de MarketUp+, que é focado em quem é do lucro presumido, do lucro real, e com algumas funcionalidades específicas desse tipo de público. Mas o software é o mesmo e as funcionalidades que você vê no dia a dia são as mesmas. Mas indo no ponto que você falou, Rodrigo, então a gente tinha antes uma ferramenta que era para economia. Ele não pagava um software excelente e ainda tinha direito de acessar um marketplace e comprar mais barato tudo que ele precisasse para o negócio dele. E aí entra a questão que a gente falou, juntar o poder de compra dos pequenos. Então, juntos somos grandes. Milhares de pequenos juntos, a gente tem uma ferramenta eletrônica e junta o poder de compra deles e negocia e compra mais barato. Mas aí, como você disse, a gente resolvia o problema de despesa. Gasto desse cara. E aí o movimento do compre do pequeno, a gente foi para outra linha. Então a gente tem uma ferramenta que tem dois lados da moeda. A loja virtual, gratuita, você monta o seu e-commerce gratuitamente para vender. A gente chama de um primeiro e-commerce, não é a ferramenta que vai usar uma grande multinacional, mas para o pequeno ela atende muito, muito bem. E a gente tem o outro lado da moeda, que é um lugar onde o público consegue encontrar, os consumidores conseguem encontrar no bairro deles. Dessa maneira, a gente trabalha tanto a redução de custo, quanto a geração de receita e aquisição de clientes para esse fim. E só te complementando, Carlos, tem até tem até outras iniciativas, até assim, correlatas, essa questão de gerar mais vendas. Por exemplo, a MarketUp começou há poucos meses. A gente é o primeiro ERP, né, que é o sinônimo de software de gestão no mundo, que tem o Google como um grande parceiro. Então, se o pequeno negócio ele acabou de montar o e-commerce dele gratuito com a MarketUp, aí ele fala, bom, eu já estou aqui, já estou no compre do pequeno negócio, mas eu quero atrair mais público ainda. Então a gente fez uma parceria inédita até então nesse mundo de ERPs com o Google, que talvez, enfim, é a maior plataforma de geração de leads que a gente tem globalmente. E hoje um usuário da MarketUp, ele pode inclusive comprar com uma série de benefícios e de maneira muito simples, muito mesmo. Estou falando de um processo que leva de 3 a 5 minutos, comprar destaques, comprar propagandas, links patrocinados para aparecerem no Google, seja no Google Shopping, seja no Google como a gente conhece como buscador. E isso é muito legal, porque é uma maneira do pequeno empresário poder ir gastando aos pouquinhos e sentindo o retorno que isso vai dando no estabelecimento dele. E é uma integração, como eu falei, única no mundo inteiro,
que cria uma facilidade. A gente sabe que o pequeno negócio, enfim, tem falta de tempo para tudo, tem que cuidar de uma série de coisas, é do RH, é do fornecedor, é das vendas. Então a gente procurou também trazer essa facilidade com o objetivo de conseguir catapultar ainda mais as vendas dessa pequena empresa. Rodrigo, dentre as novidades que a gente trouxe recente, essa é uma das que eu fiquei mais feliz para o pequeno. Porque muitas das pequenas empresas, elas querem atrair público e elas falam, bom, essas grandes gastam milhões no Google e tem equipes e tal, e eu não sei fazer isso, eu não entendo nada disso. A partir do momento que a gente fez essa parceria, de novo, inédita no mundo com o Google, a gente está trazendo a ferramenta para o pequeno dentro da MarketUp ter uma maneira de atrair público para o negócio dele. E dentro dessa perspectiva que a gente está falando, que o mundo pós-pandemia, pós-Covid-19, ele vai ser um mundo mais digital, ele vai ser um mundo onde as pessoas vão comprar mais online, elas estão estão sendo obrigadas a isso. Então, esse hábito vai crescer. Você ter uma ferramenta que vai ajudar o seu negócio a atrair mais público é muito, muito importante, principalmente com a questão de custo. Ou seja, um custo muito barato, você conseguir atrair público e gerar venda para o seu business. E até dou um spoiler nessa questão do Google. Depois não falem que não dissemos sobre as flores. Nesse lançamento que a gente está fazendo com o Google, tem um benefício muito legal, que se o usuário, né, o proprietário do pequeno negócio faz um investimento inicial, o Google está, digamos assim, retribuindo cada real investido, o Google faz junto R$1 de investimento para que esse pequeno negócio, óbvio que isso tem um limite, né, não é até o fim do universo, mas é muito legal exatamente para o pequeno estabelecimento que ainda eventualmente não teve nem a oportunidade de degustar como é que o Google pode trazer novos negócios e receitas para o seu estabelecimento. É uma forma de você tentar começar a ganhar empatia com a ferramenta e, putz, aí no final das contas poder gerar faturamento, que é o que todo mundo tá de olho. Cara, eu acho isso fantástico. E, principalmente, você vê a vantagem que a gente está trazendo para o pequeno o grande, o que ele gasta com o Google, ele gastou. Mas a gente está trazendo a oportunidade do Google estar meiando essa conta. Para cada R$1, o Google dá outro. Então, no fundo, a campanha vai sair por 50% do valor para todos que são pequenos. Sim. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente não fala tanto, mas esse conceito de que a MarketUp, a gente é uma comunidade, a gente tenta trazer isso em várias frentes. Então, várias coisas a gente traz para nosso usuário pelo benefício dele fazer parte dessa plataforma. Então, a gente, por exemplo, certificado digital, esse valor ele flutua um pouco, mas se você comprar através da MarketUp, é cerca de 40% a 50% do valor do mercado. Por quê? Porque a gente tem um volume muito grande. E isso, quanto mais empresas usam a MarketUp, maior o nosso poder de negociação e de trazer ofertas para esses pequenos. E mais poderoso vai ficando esse conjunto de pequenos, mais fortes como se fossem grandes. Então, esse negócio do Google já é uma aposta que o Google está fazendo na gente, né, nessa direção. E aí eu vou até pegar a Carol, que trabalha com a gente, mandou uma pergunta de um usuário ou usuária, JP_Moraes Biker, que pergunta exatamente como ele faz para aprender a mexer nessa ferramenta do Google. E aí, JP, é super simples. Eu acredito que você já seja um usuário ou uma usuária da MarketUp. Basta você acessar a sua conta na MarketUp. A gente tem um dos itens do menu, se chama Up Store. Não sei se você já teve a chance de ver, mas a Up Store ela traz uma série de ofertas de empresas parceiras da MarketUp. Uma dessas empresas é esse projeto com o Google que eu acabei de comentar.
clica lá e é quase que um next, finish e você já tem a tua campanha no ar. Então, dá uma olhadinha lá. Caso você não consiga encontrar exatamente, a gente tem os canais de suporte que podem te auxiliar nesse sentido. Deixa eu fazer um comentário, já que a gente abriu para algumas perguntas, tem uma aqui que é bem dentro do tema do que a gente está conversando, que é o futuro dos pequenos negócios. Então, algumas pessoas entraram depois na live. A visão que a gente tem discutido é a seguinte: no futuro, pós-pandemia, que situação que a gente vai se encontrar? A gente vai se encontrar na situação em que as pessoas vão continuar, obviamente, tomando café da manhã na padaria, indo no shopping comprando uma roupa, almoçando num restaurante por quilo do lado do escritório e etc. Ou seja, o pequeno negócio vai morrer. O negócio de bairro vai morrer? Não, não vai. Vai continuar. Mas o que hoje a gente tem uma proporção entre compra, antes da pandemia, a proporção de compra online para compra no físico, essa proporção vai variar. O número exato ninguém sabe. Eu não sei, eu duvido que alguém saiba. Mas existe um consenso de que esse coronavírus, essa pandemia, está fazendo que as pessoas que nunca compraram online criem o hábito de comprar. E isso vai fazer com que a proporção de compras físicas online tenha uma variação. Aumente um pouco a compra online e baixa um pouco a compra física. Qual que é a solução para o pequeno negócio? A solução para o pequeno negócio é balancear isso também com a opção de venda online. Ou seja, cada vez menos você vai ter a opção de ser um negócio do seu bairro, que até, eu tenho meu público cativo, aqui passa aqui pela minha rua e tal. Você vai ter que sempre complementar com uma venda online. E é um caminho sem volta. Então, eu digo para todos os donos de pequenos negócios que falem comigo, aproveite agora, experimente, comece com poucos produtos, faça a entrega você, entre nisso, porque é um caminho sem volta. E o seu negócio, para o futuro, eles têm que estar preparados para a venda online. E aí nessa venda, Carlos, tem até uma outra pergunta do Paulo Andrade. Ele faz uma pergunta especialmente voltada para o setor de lojas de material de construção. E o questionamento dele se a gente acha aqui, eu acho que se loja de material de construção, por ser um setor mais conservador, se também vende online. A minha resposta, Paulo, assim, só para te dar uma perspectiva, em primeiro lugar, sim, também vende online. Para você ter uma ideia, hoje dessa base que o Carlos comentou no início, de mais de 100 mil lojistas ativos que usam a MarketUp, cerca de 7 mil deles são lojas de material de construção, que não só vendem online, ou seja, a gente tem vários casos, vários exemplos de lojas virtuais de um lojista que vende material de construção, como também compram no marketplace digitalmente, ou seja, é o usuário perfeito ou mais moderno possível. Ele compra online, consegue economizar barbaridade, além de tempo, consegue economizar financeiramente falando, e também consegue vender os seus produtos de forma digital. Isso quer dizer que ele vende exatamente o mesmo portfólio na loja física e na loja online? Não necessariamente, tá? Eventualmente, não vai fazer sentido para você, que eu entendo que trabalha com material de construção, colocar todo o portfólio de pregos e porcas que você tem no teu estabelecimento. Mas uma série de outros materiais, sim, pode fazer sentido. Então, é muito do que o Carlos falou de se dar o luxo, vamos dizer assim, de experimentar. Porque o mercado digital, para venda ao consumidor, ele cruza toda e qualquer fronteira de segmento. Você pode ser uma loja de eletrônico ou mesmo uma loja de material de construção. Eu vou complementar um pouco aqui o Rodrigo. Como ele disse, a gente tem mais de 7 mil lojas de material de construção utilizando a MarketUp. E essas lojas, elas vendem físico e algumas delas vendem online. E a gente está acompanhando muito bem esse segmento.
Dentro do público que você tem na loja de material de construção, você tem um percentual que é o chamado consumidor final, e você tem uma parcela que ele é um intermediário. Então, é um empreiteiro, é um pedreiro, é uma pessoa, um arquiteto, é alguma coisa assim. O público consumidor final, esse é um público que não existe a questão de, mas é um segmento A ou B. Ele quer comprar online. Tá? Então, existe uma parcela dos usuários, dos compradores ou clientes que são compradores do online. Eles preferem isso. E aí você vê assim a explosão de sites, o Madeira crescendo muito. Você tem vários exemplos de e-commerces focado em vender esses produtos para o público final. A parcela do público, que é o chamado intermediário, o nome que você quiser dar, que vai ser, de novo, o empreiteiro, o pedreiro, o arquiteto, etc. Esse, nitidamente, ele é um público que demora mais para migrar, porque ele é um B2B. E o B2B ele migra em velocidade diferente do B2C. Mas o B2B está migrando também. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: no mundo, a primeira onda foi a onda do B2C. A gente está na marolinha do B2B, mas vem uma onda muito grande do B2B. E todas as empresas vão precisar vender online, mesmo no B2B. Rodrigo, você que está aí organizando as perguntas, a gente tem aqui 10 minutinhos. Vamos ver o que mais que a gente tem por aqui. A Carol tinha me mandado essas duas aqui, não sei se é porque ela tinha mandado especificamente para mim. Não sei se você. Quais as vantagens para um consultor representar ou recomendar a MarketUp? Alguns de vocês não sabem, a gente tem um programa de consultores credenciados. O que é esse programa? São pessoas no Brasil inteiro que querem participar desse segmento e ajudar pequenas empresas a se digitalizarem, ok? E o que a gente faz? A gente abriu um programa onde, se você tem conhecimento de informática, se você tem conhecimento de tecnologia, você pode oferecer e vender o seu serviço de ajudar uma pequena empresa a instalar as coisas, configurar e deixá-las funcionando para um pequeno negócio. A MarketUp, nesse caso, a nossa licença é gratuita, então nós não recebemos por isso. O consultor, ele vai cobrar o serviço. Carlos, mas deixa eu ver se eu entendi. Como é? Eu vou dar um exemplo. Você tem uma padaria do seu Manuel. A padaria do seu Manuel, o seu Manuel, ele é um cara que faz as coisas no papel ainda, ele é um cara que é totalmente avesso à tecnologia, mas ele quer tanto ter um software bom na frente de caixa dele ali, na gestão do fluxo dele, na gestão de estoque, quanto ele quer vender online. Mas ele não sabe como fazer. Bom, existem pessoas no Brasil inteiro que montaram um negócio de ir até esse seu Manuel. E ele vai lá, essa pessoa vai lá, configura, instala, deixa tudo pronto. Seu manual só precisa bipar produto na hora que está saindo ou olhar ali uma tela que está chegando o pedido, cuidar da entrega. Então, essas pessoas são os consultores. Para você ser um consultor, que é a pergunta que teve aqui, do Adriano Ramos, você tem que acessar a área de consultores da MarketUp, você tem que estudar, existem lá conteúdos, e você tem que fazer uma prova. Uma vez que você faça essa prova, a gente dá a você o título de consultor credenciado e a gente dá uma tabela de preços sugerida, onde os serviços que no Brasil inteiro estão sendo feitos pelos consultores. De novo, isso não é algo que a gente cobra, mas isso é uma oportunidade muito grande. Existem pessoas, existem consultores com mais de 100
pequenos negócios já que eles estão ajudando e eles, inclusive, têm uma mensalidade que se a pessoa tem qualquer necessidade, liga para ele, ele entende de tudo, vai lá, ajuda. Você não soube, o preço não bateu, você cadastrou errado aqui, olha, faz aqui e tal. E essas pessoas estão ajudando os pequenos negócios e, ao mesmo tempo, ganhando um dinheiro. E esse valor é infinitamente menor do que você comprar um grande software. Então, a gente acredita muito no consultor credenciado, a gente incentiva muito isso e eles são um parceiro assim, do coração que estão ajudando a gente a levar a Market Up para mais e mais empresas e diminuir essa mortalidade de pequenos no país. Legal. Não é exatamente uma pergunta, mas tinha um ponto importante que a gente tinha separado aqui para falar e um pouco dessa questão da crise que o mundo está passando e para tentar entrelaçar isso com algumas ferramentas da Market Up. Se eu tivesse que escolher duas, vou até me permitir não ficar só em uma, mas duas, talvez eu indicasse em primeiro lugar a questão da loja virtual, que a gente discutiu até mais amplamente hoje aqui. É a melhor maneira de você, pequeno negócio, poder efetivamente ter um novo canal de vendas para o teu estabelecimento no momento de fechamento dos negócios, né, de portas baixadas por questões legais. E a segunda coisa que eu falaria apostem também no marketplace. Essas duas pontas de vender online e comprar online, no final das contas, elas podem gerar um ganho bastante expressivo, seja com mais receita, seja gastando menos na questão do marketplace. Então, é uma questão cultural, obviamente, que mexe no nosso dia a dia, de como a gente faz aquisições e como a gente vende os produtos e serviços que a gente comercializa ou trabalha com. Mas se eu tivesse que apostar em duas únicas coisas, e principalmente nesse momento mais crítico, econômico que a gente está vivendo, eu falaria dessas duas iniciativas: apostar numa venda para o consumidor online, que é o e-commerce, a loja virtual, e apostar também, conhecer melhor a questão de comprar num marketplace B2B, um lugar digital preparado para o lojista. Não é preparado para o consumidor, é preparado para o lojista. Então, esse era um ponto importante que a gente tinha aqui colocado um pouco na pauta. Eu queria, não queria terminar antes de comentar um pouquinho disso, de dar o meu pitaco nesse sentido de como encarar um pouco melhor a crise. Você me lembrou, tinham me perguntado para dar exemplos de coisas que você pode comprar no marketplace. Por exemplo, se você for um mercado ou se você for um restaurante por quilo, ou um restaurante qualquer, com certeza você compra arroz. A gente tem uma parceria direto com a Josapar, que fabrica o arroz Tio João, produz o Tio João. Então, o nosso usuário no nosso marketplace pode comprar o arroz direto da fábrica, a um preço muito melhor do que ele comprar de um atacarejo, que comprou de um atacado, que comprou de um distribuidor regional, que comprou de um distribuidor nacional, que comprou da Josapar. Então, isso que o Rodrigo está dizendo se você tem de um lado a economia e do outro lado você tem a venda, a gente acredita que a gente está dando ferramentas para realmente as empresas crescerem e sobrar mais para elas, e principalmente agora tentar vencer esse momento de dificuldade. Essa aqui eu queria levantar uma bola para você, porque essa daqui você vai gostar, tenho certeza. O Betinho Malher pergunta um pouquinho que, bom, diante dessa situação toda e do aumento significativo da procura por deliveries, se os deliveries, né, as plataformas de entrega, vão ter alguma integração com a Market Up. Então, essa eu vou levantar para você, porque eu sei que você vai gostar de responder. Sim, hoje a gente já tem uma ferramenta de delivery para você gerenciar o seu delivery próprio. Isso é para
para algum estabelecimento de bairro, que tem alguém que tem uma bicicleta ali, às vezes você tem alguém, um filho, um funcionário, alguém faz entrega ali na região. Então a gente já tem uma ferramenta para gestão de delivery. A gente agora está fazendo a integração com as principais plataformas de delivery do mercado. Então, iFoods, Uber Eats, Rappi e etc. Já na semana que vem, final da semana que vem, a gente deve lançar um beta para alguns usuários já dessa ferramenta com um desses que a gente mencionou agora. E a ideia é que essa ferramenta em breve esteja disponível para todos, já com essa super integração. Então você vai poder ter consolidado o teu delivery próprio e outros deliveries. Aproveitando o momento de coisas novas, a loja virtual que a gente fala, o e-commerce, a gente tem uma versão no ar, a gente está trabalhando em melhorias dessa versão, a gente está trabalhando em melhorias para, tento em breve, lançar mais uma versão melhorada desse pequeno primeiro e-commerce que a gente fala. E a gente já tem também parceria com grandes e-commerces para quando o negócio desse pequeno virar um grande negócio de online, essa mudança entre a nossa ferramenta e uma grande ferramenta, ela vai ser muito fácil. Você não vai perder tudo. Então, a gente traz essa solução de e-commerce para o pequeno e quando o pequeno ficar grande, essa transferência ou essa mudança para uma grande plataforma vai ser muito mais fácil para ele. Do meu lado aqui não tenho mais perguntas, não sei se surgiu alguma para você aí. Enfim, também está com uns minutinhos já quase se encerrando aqui. Temos 3 minutinhos aqui. Deixa eu ver aqui nas últimas perguntas aqui. Muito obrigado, alguns elogios aqui. Tá. O pessoal que está com... Algumas pessoas estão... como fica a garantia dos produtos comprados pelo Marketplace? A garantia é dada pelo vendedor. Nós somos um Marketplace. Então, se você comprar o arroz direto do fabricante, da Josapar, que é o tio João, quem vai dar a garantia é o fabricante, é a logística dele que vai fazer. Se você fizer a compra de um grande distribuidor que está conectado a gente, como, por exemplo, a Martins ou a Roger, você vai receber a garantia deles. Nós estamos unindo as pontas. A gente está unindo o pequeno que nunca pôde comprar de uma grande empresa porque o volume era pouco, tinha uma série de questões de vender para o pequeno, então acabava comprando num atacarejo. Esse pequeno está podendo comprar direto de um grande distribuidor ou fabricante. E esses próprios estão dando a garantia e estão usando os seus sistemas de logística para fazer a entrega. Tinha mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O Marketplace é para o Brasil todo? Ele porém, os fornecedores são regionais. Então, a gente tem alguns fornecedores que atuam no norte, outros no nordeste, outros no sul, outros no sudeste, e alguns que atuam no Brasil inteiro. Então, isso vai depender da sua região, quais são os fornecedores. O que a gente está buscando é trazer o maior número de fornecedores para dentro da plataforma. De novo, não é uma pergunta, mas só para falar muito rapidamente de um tema que a gente ouve muito, não vou nem falar em conversa de corredor, porque a gente nem mais em corredor pode estar, né? Tem que ficar em casa, mas falando de alternativas de crédito. Fala aí, Carlos. Vai cair. Vai cair. Gente, vai. A gente vai trazer alternativas de crédito mais barato para os pequenos, a gente está juntando as pontas também. E antes que caia, eu vou dizer o seguinte, tem o meu e-mail do Rodrigo, o meu e-mail é carlos@marketup.com. Dúvidas podem mandar para mim e eu vou redirecionar internamente, tá? Então, antes que caia aqui, qualquer dúvida, manda para a gente vai responder. E, Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço a todo mundo que acompanhou e gostei. Precisamos fazer mais dessas aí. É bom bater um pouco de papo com o público que acompanha a MarketUp.
Tá bom, gente, muito boa noite, muito obrigado. Qualquer dúvida, manda para a gente. Ajudem a divulgar, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.